Bom dia, companheiras e companheiros aqui presentes no Fórum Social Mundial. Queria dizer que é uma grande responsabilidade para mim, em nome do Movimento de Mulheres Camponesas, estar aqui fazendo esse debate e dizer que nós somos um movimento nacional de mulheres e também fizemos parte da Via Campesina nacional e internacional. E desse ponto de vista, muitas das coisas que os companheiros que me antecederam falaram também está no debate que a gente vem fazendo desta questão ambiental, que para nós ela não é separada do sistema que está dentro. Ou seja, o sistema capitalista que nós vivemos hoje, ele procura explorar a força de trabalho e também, para conseguir lucro, destruir muito da natureza. Um exemplo concreto disso é a destruição, no caso brasileiro, da Mata Atlântica, da Mata Amazônia, do Cerrado, da Caatinga, de todos os nossos biomas. E com isso construindo as transnacionais com o agronegócio, grandes monocultivos de árvores para pasta de celulose, que é para exportação, ou seja, nós ficamos com a destruição ambiental, com as nossas comunidades camponesas, indígenas e quilombolas, arrasadas em muitas situações e tomados seus territórios, mas continuamos resistindo na luta contra esse monstro que só produz a morte. E um outro dado importante que da produção brasileira, que o consumo de agrotóxico por pessoa é de 7 quilos por ano. Então, quer dizer que nós estamos comendo muito veneno, e isso é fruto do agronegócio e das transnacionais que vem concentrando, e aí, no caso, por exemplo, produzindo agrocombustível baseado na cana-de-açúcar e no soja, e também, como o companheiro que me antecedeu dizia, nós temos o caso de muitas mortes na questão da cana-de-açúcar por esgotamento de trabalho. Para vocês terem uma ideia, só é considerado produtivo o trabalhador que cortar mais de 10 toneladas de cana dia. Isso significa, por exemplo, no caso de São Paulo, no ano de 2006, morreram 47 pessoas de esgotamento de trabalho. Então, é esse modelo que traz as transnacionais e o agronegócio. No caso das árvores, tem também o monocultivo de eucalipto e pinos, essa concentração e a destruição das nascentes, de águas, de toda a questão da água, inclusive do aquífero Guarani. Então, tem toda essa destruição ambiental, social, e para produzir pasta de celulose, para exportar para a Europa, Estados Unidos e China, e deixando todo esse lixo, essa destruição ambiental, expulsando também indígenas, quilombolas e camponeses. Nesse sentido, só queria trazer também alguns elementos, por exemplo, as grandes empresas que controlam a questão das sementes, a Monsanto, a Syngenta, que matam camponeses e muitos outros povos nesse sentido. A questão da monopolização dos alimentos, a rede Walmart, a Bunge, que dominam o monopólio internacional, nesse sentido dos alimentos. Então, uma outra questão, e a base energética também internacional dos combustíveis fósseis, que tem aumentado o que se diz o aquecimento global e tudo mais. Isso são tudo consequências do sistema capitalista, que tem uma grande força de a ganância e o lucro, né? Então, não importa se destrui as pessoas, se destrui o planeta, importa que as grandes empresas, os grandes bancos ganhem muito dinheiro. Então, por exemplo, temos visto grandes catástrofes
ambientais no nosso planeta. A última delas foi o terremoto no Haiti, né? De novo, quem que sofre as consequências? Os pobres, o povo pobre, né? Isso, e tudo isso, como já tem se falado, é que tem afetado a vida do planeta. Então, a questão ambiental, ela não existe sem toda essa questão que a gente está colocando. Por exemplo, o companheiro falava da questão das hidrelétricas e tudo mais. No Brasil, nós somos um dos países que tem mais hidrelétricas e que destruiu muito a natureza e também os povos da beira dos rios. Porém, o povo brasileiro paga 0,50 centavos em média o quilowatt de energia. E as grandes empresas transnacionais pagam 0,03 centavos o quilowatt de energia. Então, o Estado brasileiro, o BNDES e outras coisas, investem bastante nesse modelo do agronegócio e das transnacionais, que não beneficia o povo brasileiro, e sim beneficia as empresas. E também, nesse sentido, nós também vivemos num sistema patriarcal, como o companheiro que me antecedeu falava. 70% dos mais pobres do mundo são mulheres. E o terceiro tráfico que dá mais lucro no mundo é o tráfico de seres humanos e o tráfico de mulheres. Então, nesse sentido, a nossa luta para mudar esse sistema de modo geral. E nós temos clareza que nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos, nem as mulheres e nem os camponeses, que nós temos que ter uma unidade bastante grande e que não vai vir também dos governos e das grandes empresas, que é o caso da Copenhague, por exemplo, que querem pagar agora para os países pobres para produzir ar para os países ricos, mas nem assim conseguem chegar a um acordo de que mecanismo, ou seja, de quanto vão diminuir a poluição, o CO2 na natureza. Então, não consegue nem chegar a um acordo disso, e quanto menos. E também criando um sistema de comércio, quem diria, né, que um dia nós poderíamos imaginar que iria se vender ar. Então, o capitalismo consegue também fazer isso. Então, por isso que nós temos que construir uma estratégia unificada, nesse sentido de enfrentamento. E um exemplo dessas ações foi a ação das mulheres da Via Campesina de 2006 na Aracruz Celulose. Então, e muitas outras que aconteceram pelo Brasil e pelo mundo, enfrentando o grande capital, as transnacionais que tem que acontecer. E aí, nesse sentido, o companheiro falava da cumbre da Madre Terra em abril, que é um esforço que nós da Via Campesina achamos que ele tem que ser coletivo, e inclusive estamos dispostos a ir conversar e discutir essa questão, porque a questão ambiental, ele tem que ser uma questão indígena, camponesa, afrodescendente e de todos os trabalhadores, porque nos afeta a todos. E também como nos afeta a todos a exploração do nosso trabalho e quem vem acumulando as grandes transnacionais. Uma outra questão, como alternativa, nós vimos que nós temos trabalhado e muito na massificação da agroecologia. E aí, em especial, as mulheres têm um papel fundamental nisso, que tem uma ligação também com a campanha pela preservação das sementes crioulas, semente e patrimônio dos povos a serviço da humanidade, com muitas experiências concretas no interior do movimento de mulheres camponesas e de todos os movimentos da Via Campesina do Brasil e a nível internacional, como isso uma saída, e que para ter isso também a questão da soberania alimentar, sem semente, sem terra, e sem o meio ambiente, a questão, sem a natureza, a biodiversidade, nós não conseguimos ter uma soberania nacional e nem das outras soberanias que se fala.
A questão, então, também nesse sentido, a questão dos alimentos, que eu dizia, com a questão da produção de alimentos saudáveis. Ou seja, produzir agroecologicamente, organicamente, com isso para nós consumir. Isso significa que não é 1 ou 2 ou 3, mas é um monte, ou 12 milhões, ou muito mais milhões de pessoas que têm que conseguir fazer essa prática. Isso é um desafio bastante grande para nós conseguir. Isso significa que o povo urbano também tem que perceber que está comprando só lixo, e muitas vezes para alimentação.